E aí, pessoal, naturalmente nós temos polêmica, né? O final de semana teve uma grande polêmica no jogo entre Grêmio e Corinthians no sábado, em razão das substituições e dos fatos relatados pelo Renato Portaluppi na coletiva de imprensa. Vamos falar sobre isso porque eu trouxe as imagens para a gente entender o que aconteceu e culpar quem tem que culpar. Vamos lá? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Eu já vi as imagens umas 200 vezes para tentar entender aonde foi o erro. Vamos explicar para você aí o que é, qual é o problema. Hoje, a regra do jogo permite 5 substituições, sendo em 3 paradas no segundo tempo, enfim, durante o jogo, 3 paradas. No intervalo do jogo, se pode substituir sem necessariamente se perder uma dessas 3 paradas. Ou seja, numa parada normal, tu faz uma substituição e depois nas outras 2, tu utiliza 2 substituições ao mesmo tempo. Essa é uma nova regra em razão da pandemia, para se dar aí mais condição de mais atletas participarem em razão da maratona. Foi isso que foi pensado e isso que foi feito. Olha o que acontece nesse episódio. O Renato, quando vai para a coletiva, ele diz assim, foi uma babada do quarto árbitro que não acabou fazendo a segunda substituição, um jogador ao invés de 2. E ali a gente fica na dúvida, ué, o que houve, né? O que aconteceu? Claramente o Isaac já tinha entrado, né? O Isaac é o primeiro a entrar, e depois vai o Lucas Silva e o Tassiano. Só que na entrada do Lucas Silva e do Tassiano, agora começa a ver as imagens aí, na entrada do Lucas Silva e do Tassiano, o que acontece? Tem uma falta na entrada da área e o Lucas Silva entra rápido. Quando ele entra rápido, o Tassiano fica conversando com o Renato e demora um pouco mais para ir. Quando o Tassiano entra, que é logo em seguida, o jogo recomeça com o Lucas Silva já em campo, e aí existe ali a movimentação e já vem o Tassiano e faz a terceira parada, o Grêmio perde ali a condição de substituir mais uma vez. Se tivesse entrado os 2, o Grêmio teria mais uma substituição, podendo substituir 2 jogadores. Um erro amador, né? Um erro amador. E aí eu até tirei um pouco a culpa do Renato quando eu olhei as imagens, porque parece que o Renato manda os 2. Só que faltou cuidado, tanto na comissão técnica, na necessidade de centrar os 2 ao mesmo tempo, como nos jogadores, né? O Tassiano está olhando o que está acontecendo, o Tassiano manda o Lucas Silva aí, é só olhar as imagens. Ele manda o Lucas Silva aí, fica ali olhando, conversando com não se sabe por quê. Aí vai se dizer, a culpa do quarto árbitro não tem nada a ver com isso, o quarto árbitro cumpre a regra, entrou, acabou. Tem que entrar junto. Nós estamos falando de futebol profissional. Nós não estamos falando de um time amador, de jogadores amadores que não sabem a regra. Nós estamos falando de um time profissional. Tinha que ter parado tudo ali e dizer, não, entrar 2 e acabou. Ele não pode perder uma chance de mudar o jogo, uma chance de colocar alguém no campo, porque faltou ali, na burocracia do momento da entrada, um erro. O Renato claramente parece enviar os 2. Então eu tiro um pouco, uma atenuada aí na culpa do Renato. Para mim, existe culpa da comissão do Grêmio e do Renato por sua vez, porque ele obrigatoriamente tinha que ter parado tudo. Ó, quando entrou um, não, é os 2 que vão entrar, antes do jogo recomeçar. Quando o jogo recomeça, acabou. Aí o Tassiano entra no lance seguinte. Ingênuos, jogador de futebol profissional que ganha o que ganha, ali dentro daquela situação tem que parar tudo. E aí acho que erra o Renato também, porque o Renato tá vendo, tá todo mundo olhando, todo mundo sabe a regra. Claro que a gente ainda tem essa questão de adaptação, mas todo mundo conhece, todo mundo sabe a regra do jogo. Então me parece que é um erro, e um erro grosseiro que se cometeu, e na verdade mais do que isso, né? A gente acaba, dentro desse erro que o Grêmio cometeu, tendo que discutir depois num jogo onde não teve solução. Ou seja, se tivesse tido a substituição com a solução, talvez até o Grêmio pudesse ter vencido aquele jogo, que não venceu. E aí no final do jogo acabou faltando um pouco. Poderia estar no banco de reservas e por um erro administrativo o Grêmio não conseguiu colocar. É claro que isso é subjetivo, claro, isso poderia ter colocado e ter perdido o jogo. Mas, na verdade, de fato, isso aconteceu. O Renato relatou, achei que foi muito legal que ele tenha relatado, porque, convenhamos,
O erro é de futebol de várzea. Vocês viram isso nessas imagens. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.